Governador anuncia redução de ICMS sobre a energia elétrica, combustíveis, internet e telefone. Temporal em Rondonópolis danifica a estrutura de um dos polos de vacinação e a aplicação de doses no local é suspensa. E a volta do público à Arena Pantanal. O próximo jogo do Cuiabá pelo Brasileirão já vai ter torcida. A partir de agora, no NT2. Olá, boa noite. Um carregamento com 5 toneladas de droga foi apreendido hoje em Alto Taquari. Segundo a polícia, a maconha veio de Mato Grosso do Sul e seria distribuída em várias cidades aqui no estado. 5 toneladas de maconha estavam escondidas na câmara fria dessa carreta, junto com uma carga de 10 toneladas de partes de ossos bovinos. Os policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado receberam a denúncia e montaram a barreira policial na MT-100 em Alto Taquari, sudeste do estado. De acordo com a polícia, as toneladas de drogas seriam distribuídas em diversas cidades aqui de Mato Grosso. O suspeito preso, que estava conduzindo a carreta, confessou o crime aos policiais e disse fazer parte de uma organização criminosa interestadual. Durante a entrevista, ele confessa o crime que foi contratado, para fazer a distribuição desse entorpecente aqui no nosso estado. Vamos continuar aí nas investigações com o objetivo de identificar todas as pessoas que tenham ou tiveram participação nesse tráfico de drogas, para que a gente possa brevemente pedir e representar pelas prisões. O motorista foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico e associação criminosa. Só essa semana, forças de segurança já apreenderam 9 toneladas de drogas em Mato Grosso. A Justiça de Mato Grosso condenou o empresário de Primavera do Leste, Jonathan Galbiati Mira, pelas agressões contra a ex-namorada em maio deste ano. Na época, ela procurou a polícia e denunciou ter sido torturada por ele. A Justiça condenou Jonathan Galbiati Mira a 10 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Para o juiz Roger Augusto Bindônega, ele representa alta periculosidade para a sociedade. Em maio deste ano, a ex-namorada de Jonathan procurou a polícia com muitos ferimentos pelo corpo depois de uma briga com ele. Ela contou à polícia que foi agredida com socos e chutes por cerca de 4 horas. Além da condenação, a Justiça revogou a prisão domiciliar que havia sido concedida. Jonathan estava em Cascavel, no Paraná, numa clínica de reabilitação. A prisão foi cumprida pela Polícia Civil do Paraná. Ele já está na penitenciária da cidade. Agora, aguarda transferência para a cadeia pública de Primavera do Leste. Esse lamentável caso de tortura física e emocional que sofreu a vítima, perpetrada pela conduta criminosa do empresário acusado, não poderia ter outro desfecho a não ser uma condenação nos moldes que foi proferida pelo magistrado. Jonathan Galbiati Mira foi condenado pelos crimes de tortura, cárcere privado, posse irregular de arma de fogo e disparo de arma de fogo. O advogado dele preferiu não gravar entrevista, mas declarou em nota que irá recorrer da decisão. Aproximadamente 1.000 aposentados e pensionistas do estado tiveram os benefícios suspensos porque não fizeram a atualização de documentos dentro do prazo que terminou em julho deste ano. Para receber o pagamento, eles precisam regularizar a situação, mas muitos têm encontrado dificuldades. A mãe da Dayana é professora aposentada do estado e perdeu a data do recadastramento, conhecido como prova de vida. Por isso, a filha precisou correr atrás para regularizar a situação da mãe. Nós providenciamos o recadastramento e foi protocolado dia 8 de setembro. E dentro da legislação que estava lá para a gente, quem regularizasse até dia 12 receberia no dia 20. Isso não ocorreu também.
Agora ela não consegue mais informações precisas de quando o benefício deve voltar a ser pago. Em nota, o MTPrev informou que o recadastramento pode demorar até 5 dias úteis para ser concluído por causa do grande número de cadastros a serem analisados. E que quem teve seu cadastro concluído até o dia 24 de setembro vai receber uma folha complementar no dia 11 de outubro. Esse é o caso, por exemplo, da mãe da Dayana. Segundo esse diretor do Sindicato Estadual dos Aposentados e Pensionistas, além dos prazos, os aposentados têm encontrado outras dificuldades no recadastramento. Digamos, por exemplo, você exigir de um idoso hoje, de 75 anos, que ele vá lá no cartório onde ele nasceu, na cidade onde ele nasceu, e exigir uma cópia atualizada de uma certidão de casamento, é algo específico e cabível ao Estado, e não a esse cidadão. A prova desse recadastramento, ela é o quê? Eu estou vivo. Como eu provo isso? Apresentando um documento e comparecendo pessoalmente ao MTPrev. Quem se sentir prejudicado por essas exigências pode procurar a ajuda do sindicato. O primeiro passo nosso é justamente ilustrar ao órgão público, no caso a MTPrev, através de uma petição, que esse procedimento dele é ilegal. A assessoria do MTPrev informou que neste ano foi feito o censo previdenciário, que é mais completo do que somente a prova de vida. Inclui a atualização de documentos. Dos 37 mil aposentados e pensionistas, 1.083 tiveram pagamento suspenso porque não fizeram a atualização dentro do prazo. Para quem ainda está com dificuldades, o WhatsApp do MTPrev é código de área 65 33 63 53 00. Em instantes, governo do estado anuncia redução de ICMS sobre a energia elétrica, combustíveis, internet e telefone. E o incêndio que destruiu um depósito na região do Distrito Industrial, em Cuiabá. Um incêndio de grandes proporções causou destruição no Distrito Industrial de Cuiabá. Os bombeiros foram chamados pouco depois do meio-dia. O fogo destruiu o barracão que funcionava como depósito de uma antiga loja de móveis. 4 viaturas foram para o local para combater as chamas. Uma fumaça escura tomou conta da área e podia ser vista de longe. Não há informações sobre a causa do incêndio e nem sobre vítimas. A Agência Nacional de Petróleo autorizou uma usina de etanol de milho instalada em Sinop a aumentar a capacidade de produção. A unidade vai se tornar a maior produtora de etanol do país e vai favorecer compra do milho produzido aqui no estado. Com a autorização da Agência Nacional do Petróleo, a usina que produz etanol a partir do milho terá a maior capacidade de produção do país. Antes eram produzidos aqui 1.750.000 litros de etanol de milho por dia. Agora, com essa autorização de ampliação, a produção passa a ser de 3 milhões de litros diariamente. Nessa condição, nós ficamos como a maior unidade produtora de álcool do país. Isso também vai fazer com que a gente aumente o nosso consumo de milho, o que é muito bom para a região, pois a gente vai aumentar na casa de 3 mil toneladas por dia o nosso consumo de milho. Isso vai favorecer a venda local, né? Esse milho não vai precisar sair daqui. Mato Grosso é o maior produtor do biocombustível a partir de milho no país. Biocombustível que agrega ainda mais valor ao cereal produzido no estado. Mas, segundo esse economista, os benefícios não param por aí. Há muitos benefícios, principalmente na questão econômica. Tributação, geração de emprego, geração de receita para os municípios da região e, principalmente, o aumento da demanda por um produto muito importante da nossa região,
que é o milho. Quanto ao reflexo nos preços dos combustíveis, ainda não será possível uma redução no valor nas bombas dos postos. O impacto ele é muito pequeno ou até irrisório, porque o que define o preço dos combustíveis, da gasolina, do etanol e do diesel, é o preço do petróleo no mercado internacional e a variação cambial. Então, mesmo que a gente aumente muito a produção de etanol aqui na região, o impacto lá na bomba de combustível para os consumidores finais vai ser bem pequenininho. O governador Mauro Mendes anunciou hoje que vai reduzir a alíquota do imposto estadual ICMS sobre alguns produtos. Segundo o governador, a medida foi possível depois que o estado atingiu o equilíbrio fiscal. O repórter Luiz Gonzaga Neto traz essas informações para a gente. O governador anunciou que os cortes de ICMS serão feitos em setores que afetam diretamente o consumo da população: a energia elétrica, os combustíveis e a comunicação. Só em 2022, o total da renúncia vai ser de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Na energia elétrica, a alíquota de ICMS caiu de 25% para 17% para quem consome acima de 250 kW. E para quem consome acima de 1.000 kW, caiu de 27% para também 17%. A renúncia total em 2022 vai ser de 732 milhões de reais. Já no combustível, ficou da seguinte forma: o diesel caiu de 17% para 16%, a gasolina de 25% para 23%, uma renúncia de 269 milhões de reais. Na comunicação, a telefonia fixa teve um corte, caiu de 25% para 17%, celular e internet de 30% para 17%, renúncia total de 198 milhões de reais. Já o gás industrial teve uma queda de ICMS de 17% para 12%. Total da renúncia em 2022 vai ser de 8 milhões de reais. O governador fez a entrega simbólica do projeto de lei para o presidente da Assembleia, que estava no evento aqui no Palácio Paiaguás. Agora, esse projeto vai ter que passar por 2 votações na casa. Se ele for aprovado, a estimativa é que passe a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Porque é justo. Se o Estado está bem, ele tem que cobrar menos para ajudar as pessoas que hoje passam por dificuldade. Não tem um mato-grossense que não está sofrendo com essa inflação, que não está sofrendo com a alta da gasolina, que a Petrobras não para de aumentar mês após mês. Então, tudo isso está pesando no bolso das pessoas e uma forma de dar uma contribuição é reduzir impostos. E agora a gente vai conferir os dados do painel da Secretaria Estadual de Saúde sobre a situação da pandemia. De ontem para hoje, 11 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. Desde o começo da pandemia, já são 13.793 mortes pela doença aqui no estado. Mais de 518 mil pessoas que tiveram coronavírus se recuperaram, o que representa 96,7% do total de casos. Em Mato Grosso já foram registrados mais de 535.800 casos de Covid. Foram 884 novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas. A taxa de ocupação de leitos nas UTIs na rede pública está em 29,71%. Hoje são 239 leitos pelo SUS disponíveis em hospitais no estado e 101 adultos estão internados em UTIs públicas. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso tem registrado uma média diária de 509 casos de Covid nos últimos 14 dias, queda de 17,15% em comparação com as 2 semanas anteriores. A média móvel de óbitos está em 9 mortes diárias, queda de 31,75% nas 2 últimas semanas. A classificação de risco dos municípios em relação à Covid, que geralmente é atualizada às terças-feiras, vai ser divulgada amanhã, segundo informou para a gente a assessoria do governo. E a chuva que atingiu Rondonópolis nesta tarde derrubou parte da tenda da central de vacinação. Ninguém se machucou, mas como parte da estrutura foi comprometida, amanhã não haverá aplicação da vacina contra a Covid neste local. A orientação é que as pessoas que fazem parte do grupo prioritário
como idosos com mais de 80 anos que podem receber a dose de reforço, adolescentes com mais de 12 anos com comorbidades e quem tomou a primeira dose da Pfizer até o dia 15 de julho, essas pessoas devem procurar outro ponto de vacinação em Rondonópolis. Depois do intervalo, próximo jogo do Cuiabá pela Série A do Brasileirão vai poder ter torcida na Arena Pantanal. O jogo entre Cuiabá e América Mineiro no próximo sábado, pela 23ª rodada do Brasileirão, vai contar com o retorno do torcedor à Arena Pantanal. Hoje à tarde, em reunião com o Conselho Técnico de Clubes da Série A, que contou com a participação de 19 clubes, exceto o Flamengo, ficou decidido o retorno do público no campeonato. O Cuiabá, assim como outros 18 clubes, votou a favor da volta do torcedor. O Cuiabá se pronunciou por meio de nota e informou que serão liberados apenas os setores leste, inferior e superior, respeitando os 35% da capacidade do estádio. Para assistir aos jogos, o torcedor precisa apresentar o comprovante de vacinação ou o teste PCR feito até 48 horas antes da partida. A última vez que o time contou com a presença da torcida na Arena Pantanal foi no dia 15 de março do ano passado pelo Campeonato Mato Grossense, ou seja, mais de 1 ano e meio atrás. Falhas na instalação elétrica estão entre as causas mais comuns de incêndios, choques e outros problemas em casas, apartamentos e imóveis comerciais. Nossa equipe foi em busca de orientação com especialistas no assunto para que tudo seja feito com segurança. Na sala da dona Rosane, um erro muito comum. Ela usa um quadro para esconder a caixa do disjuntor. O engenheiro eletricista explica que o certo é a caixa ficar visível para ser localizada rapidamente em caso de emergência. Outro erro são esses vãos que deveriam estar tampados para evitar choques elétricos. O ponto positivo é que a instalação tem o chamado DR, um dispositivo de segurança que a maioria das casas não tem. O dispositivo diferencial residual, o DR, ele protege contra uma série de intempéries. O choque elétrico, que mata dezenas de pessoas no Brasil todo ano, e fugas de corrente, que podem originar incêndios. Então, em caso de uma fuga de corrente por choque elétrico ou por uma instalação mal executada, o DR atua desenergizando o circuito e protegendo os usuários da edificação. A instalação do ar-condicionado hoje está perfeita, mas o antigo aparelho chegou a pegar fogo porque a fiação era inadequada. A qualidade do fio para esse tipo de ar-condicionado teria que ser o 4 milímetros. E no caso estava com 2 milímetros. Depois do susto, o cuidado com a segurança ficou maior. Há 4 anos, a casa foi ampliada. Foram construídos novos cômodos aqui na parte de trás, como a cozinha, por exemplo. Foram instaladas novas tomadas elétricas. Além disso, ao longo do tempo, novos equipamentos eletrônicos e elétricos foram comprados. Para dar conta dessa carga elétrica a mais, a dona da casa tomou uma medida que é fundamental. Ela contratou um eletricista que instalou este segundo quadro de distribuição de energia. Ao fazer uma reforma, uma ampliação da edificação, é necessário fazer um projeto. E em muitos dos casos, a necessidade de se alocar um novo quadro para receber essas novas cargas elétricas, readequando a capacidade da edificação. Então aqui ela instalou um quadro secundário com circuitos reserva para as cargas que entraram e para as novas cargas que vão entrar, de maneira a distribuir a corrente elétrica e não provocar sobrecargas no circuito de entrada. O engenheiro aponta 3 erros graves que são muito comuns em instalações elétricas. Primeiro, a ausência de um projeto. Toda instalação elétrica deve ser feita projetada por um profissional. Então, 80% das residências, o usuário não localiza o projeto. O segundo erro é, muitas vezes, utilizar materiais de baixa qualidade, como, por exemplo, condutores de baixa qualidade.
E o terceiro erro é a ausência dos dispositivos de proteção, principalmente o DR, que é o dispositivo residual, e o disjuntor, todo o circuito sendo protegido por um disjuntor. E para evitar a sobrecarga de todo o sistema, é importante informar a concessionária de energia o aumento do número de ligações elétricas na casa. Toda vez que você fizer uma ampliação na sua residência, um aumento da carga instalada, que você nos procure através do 0800 ou da própria agência e faça uma declaração da sua carga, do aumento de carga que você vai fazer. Isso é muito importante para que a gente consiga planejar melhor aquela região em que você está e assim fazer as melhorias, troca dos transformadores, dos fios, cabos, e assim você consiga ter a qualidade no fornecimento da energia necessário para a sua casa. A Câmara dos Deputados aprovou hoje à tarde o projeto de lei que dá o nome de UES Elias Aran ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. O projeto agora precisa ser sancionado pelo presidente da República para virar lei. E aí sim, o Aeroporto Internacional de Campo Grande passa a se chamar UES Elias Aran. O texto foi aprovado na sessão desta terça-feira. Foram 390 votos favoráveis. O deputado Beto Pereira, do PSDB, foi o relator do projeto na Câmara. Ele destacou o legado deixado pelo fundador do Grupo Zaran, do qual faz parte a Rede Mato Grossense de Comunicação. O Congresso cumpriu a sua missão. O Senado já havia aprovado o projeto de autoria do senador Nelsinho Trade. Hoje, a Câmara dos Deputados aprovou com uma votação expressiva, a denominação do aeroporto de Campo Grande, Aeroporto Internacional UES Elias Aran. Justa homenagem a um homem empreendedor, alguém que tem o pioneirismo, cravado dentro do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, um homem que serve de exemplo, e agora está imortalizado, com o seu nome, dando nome ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Dois sentimentos afloraram durante a pandemia: o medo e o luto. O medo de pegar o vírus e o luto pela perda de familiares e amigos sem a possibilidade de despedidas. Na segunda reportagem da série Um Novo Olhar, Saúde Mental na Pandemia, vamos entender como enfrentar esses sentimentos e quais caminhos para não adoecer. Pandemia. Quando você ouve essa palavra, o que significa? Muito pavor, né? Ainda mais se você passou pela situação. Porque no começo você não sabe se você vai pegar, se vai pegar. Aí quando acontece com você não sabe se vai ficar vivo. Só que o medo nunca passa, né? A pandemia, ela trouxe muitas coisas, né? Entre elas, o medo. Na pandemia, a gente precisa ter um medo real para a gente ter uma precaução, de fato. Quando este medo me gera pânico, eu não conseguirei agir com coerência, porque eu não estou nos meus controles aí. Outro sentimento muito forte que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente, é o luto. Nesse caso, o que deve ser feito, né? O quanto que esse luto está afetando essas pessoas? Sem dúvida, o ritual da despedida, ele é fundamental para que as pessoas consigam progredir apesar do luto. Hoje nem se fala tanto em superar o luto, em resolver totalmente o luto, mas em seguir em frente apesar de. Se despedir, deixar que a pessoa vá embora para poder seguir em frente, ele muitas vezes precisa desse ritual do velório e do enterro e etc., que de alguma maneira foi interrompido por causa da pandemia. Foram 3 falecimentos na família em um curto período.
a disruptura da passagem em relação ao velório que não é feito, isso também era um medo da minha mãe. A minha mãe pensava muito nisso, nossa filho, mas a gente não pode nem se despedir, dar o último adeus. E para tentar amenizar um pouco a dor do luto, familiares homenageiam os entes queridos com foto e texto no Memorial Imensuráveis, que está em exposição desde dezembro de 2020. É uma forma de ajudar as famílias, né, as pessoas a conviver, a vivenciar esse luto, né, fazer essa despedida, já que a tradicional foi impossível. Toda essa exposição ela acabou colaborando de uma forma para a saúde mental desses familiares, né, que não puderam fazer essa despedida de forma adequada, e aqui eles se sentiram confortados, né, nesse sentido, né, após toda essa homenagem feita. E a Lorena Segala conta pra gente o assunto da terceira reportagem que será exibida amanhã. A pandemia afetou todo mundo de alguma forma, mas e quem está na linha de frente? Como foi afetado? O que sentiu? Eu queria ser qualquer coisa menos médica. Eu queria vender roupa ou cozinhar para as pessoas. Tinha vezes que eu levantava da cama, eu levantava chorando. No terceiro episódio da série Um Outro Olhar, Saúde Mental na Pandemia, vamos conhecer histórias e sentimentos de quem enfrenta a pandemia de frente. É amanhã, no Bom Dia Mato Grosso, a partir das 6 horas da manhã. O MT2 termina aqui mostrando para você as imagens ao vivo da capital, começo de noite de terça-feira, com temperatura de 31 graus em Cuiabá. A umidade do ar está em 52%, melhorou um pouco em relação às semanas anteriores. Previsão para quarta-feira, mínima de 24, máxima de 38 graus na região metropolitana. Boa noite para você. Tchau, pessoal.